Fala aí, jovens, eu sou Rodrigo Muniz, o seu tutor, o analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Seja bem-vindo à aula de número 55 do curso. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar as aulas. Se inscrevam no canal para acompanhar, ativem as notificações, compartilhem e aquele blá 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 todo de criador de conteúdo. Como você viu aqui no título do vídeo, no dia de hoje a gente vai falar de algo muito importante no JavaScript, que é entender o conceito da palavra reservada this. Deixa eu trocar aqui. Beleza? Então vocês já estão vendo aqui, aula 55, this. Se você veio de uma outra linguagem de programação que tem um paradigma de programação orientado a objeto, então você sabe que o this é uma palavra que faz referência ao objeto em questão, ao objeto que estamos trabalhando. Assim, podemos invocar propriedades, métodos que estejam nesse objeto. Aqui em JavaScript também serve para esses pontos, né? Mas há uma pequena diferença, porque aqui falamos de contexto, né? Dos contextos. E justamente nessa classe, número 55, que já temos um bom caminho de curso de programação em JavaScript, falaremos desse objeto this, já que vimos características importantes para mostrar a fundo this. Vimos o tema dos escopos, né, e contextos para declarar variáveis, variáveis globais contra variáveis de blocos, né, na classe, se eu não me engano, de número 2 ou 3. Aqui pro ladinho aqui, deixa eu aumentar aqui. Que características gramáticas e variáveis, escopos e tudo mais, né, na aula 2 ou 3. Também falamos um pouco do âmbito dentro de uma função, né? Que, se eu não me engano, foi a aula 9, funções. E na aula de número 20, a gente viu as arrow functions. Então foi aula 20, arrow function. Que vem justamente para trabalhar a maneira especial com o this, né? Recorde que até agora tudo que vimos de JavaScript é válido para o JavaScript de navegador, tá? Como também válido para o JavaScript de um back-end, como o caso de Node.js. Tudo que a gente viu agora tanto é válido para o navegador quanto para o back-end como Node.js, né? O primeiro que temos que entender é que, nesse caso, como estamos no JavaScript de navegador, o this é uma referência ao objeto global, né? E o objeto global é o objeto Windows. Bom, deixa eu sair aqui da tela de vocês. Frente. Valeu, vamos voltar para cá, para nossa telinha. Beleza? Beleza. Bom, vamos começar aqui. Raiva como isso acontece. Quero só isso, só a aula 55. Vamos lá. Console.log. Yes. Vamos salvar aqui já de cara. E aqui a gente tem, né? Veja que no nosso console, o this nos devolve o objeto window, né? E, como eu falei, o this no JavaScript dos navegadores é uma referência ao objeto global, e o objeto global nos navegadores é o objeto Windows. A diferença é que, se isso estivesse sendo executado no Node.js, devolveria no terminal do comando do Node.js o objeto global do Node.js, tá? Então, sabendo que nos navegadores aqui onde estamos, diz faz a referência ao Windows, o contexto global, a gente então podia fazer assim: console.log diz a comparação Windows, Ctrl S, e veja que nos valida true, né? Vejam que aqui nesse arquivo que estamos codificando, todo esse arquivo que a gente codificou, não existe um outro contexto, né? Tá tudo comentado, tá? Ou seja, o único contexto que a gente trabalha, que a gente está trabalhando é aqui. Logo, o D se torna o contexto global Windows, tá? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma variável ao objeto Windows sem usar var let, basta que eu faça o seguinte: this.nome, contexto global.
Salvar. É... Vamos dar uma buscada aqui. Nome aqui, ó. Contexto global. Depois de todas as propriedades e métodos, a gente tem aqui o nosso contexto global, o nome que a gente acabou de incluir ele aqui, né? E podemos, claro, imprimi-lo, dizer que estamos imprimindo o nome do contexto global indo. Contexto, tá? Essa palavra está travando. Contexto, contexto. A gente pode fazer o seguinte. E aqui nós temos o nosso contexto global tirado diretamente do contexto global Windows, tá? Então, imagina agora a criação de uma função para imprimir esse nome. Vamos criar uma funçãozinha aqui, vamos deixar tudo aqui. E eu tenho uma function, onde essa function vai se chamar imprimir. E a gente vai ter, aqui foi sem querer, a gente vai ter a impressão, essa impressão aqui. Beleza? Ctrl S. Vamos agora fazer a execução. Nenhum erro, vamos fazer agora a execução dessa função. Imprimir. Ctrl S. Vejam aqui, essa segunda execução, que está puxando a linha 384, ele continua imprimindo o nosso texto com texto global, tá? Porque estamos no âmbito geral do arquivo, o objeto window para navegadores. E agora, abaixo, a gente vai criar um objeto para a gente ver uma pequena diferença. Const. Objet, bem simples. Onde vai possuir o nome, um contexto do objeto, não contexto global, a gente está no contexto do objeto. E aqui a gente vai ter um imprimir function, uma funçãozinha também, onde a gente vai imprimir isso aqui. Ok? Ok. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um objeto com uma variável nome, com um texto contendo contexto objeto, e o método imprimir, tá? Uma função onde retorna o console log do tisnome, que a gente sempre fez aqui em cima, como vimos até aqui, né? Vamos ver o que ocorre se eu executo o meu imprimir desse objeto. Então, deixa eu dar um Ctrl S aqui para a gente ver que não tem sintaxe erro, inválido shorthand 390. Não é igual aqui, aqui é 2 pontos. Ctrl S, pronto, sem nenhum erro. Vamos agora puxar isso aqui, objet.imprimir. Como é uma função, parênteses. Ctrl S. Bom, se vocês acharam que imprimiu o objeto global, imprimiu aqui o contexto objeto. Recorde que o escopo do JavaScript é baseado num arquivo ou na função. Ou em uma classe, vimos sobre variáveis. Em uma classe, né, a gente falamos sobre variáveis de blocos e globais. Então, quando fazemos isso em JavaScript, deixa eu botar um exemplozinho aqui, depois eu apago. Isso é um bloco. Que é um bloco, um escopo. Ok? Então, esses disnomes que tem aqui no início, todos esses disnomes que estão aqui no início, se refere ao contexto global do arquivo. E esse imprimir aqui da nossa função anônima, né, dentro do objeto, se refere a esse bloco de objeto aqui que a gente está executando. Se refere a esse bloco de objeto.
Então vamos ver agora o novo objeto. Vou tirar isso aqui e vamos fazer agora um segundo objeto. Const objeto 2. O que eu posso botar mais uma vez? Um nome. Contexto. Objeto 2. E aqui a gente vai ter um imprimir. Imprimir. Ok. Esse segundo imprimir aqui é o que temos aqui, essa função no escopo global. A gente está puxando essa funçãozinha aqui, ó, do escopo global, tá? Estou dizendo que nossa variável imprimir do objeto será igual a essa função que temos no âmbito global do arquivo. Aqui vai ser igual a essa função, tá? Aqui. E lembre-se, se o nome da propriedade lá, que eu falei lá, quando a gente estava falando sobre objeto, né? Quando o nome da propriedade e o nome da variável que guarda o valor for o mesmo, a gente pode simplificar, a gente não precisa colocar, né? Pode deixar assim. Então, ao objeto 2, na propriedade imprimir, temos essa função aqui em cima. Function imprimir console log diz.nome. E vamos ver o que ocorre quando executo o método imprimir do objeto 2. Primeiro eu vou dar um Ctrl S para ver que não tem nenhum erro. E a gente vai puxar essa objeto 2 aqui e imprimir. Ok? Ctrl S. E aí? Contexto objeto 2, né? Continua imprimindo no contexto do objeto. E aqui queria colocar um pouco de dúvida, né? Já que a função imprimir está no contexto global, a função que a gente puxou está no contexto global, mas a chamada dela está no contexto do objeto. E sim, imprimir o contexto do objeto. Ou seja, esse diz que temos dentro da nossa função, né, que a gente puxou aqui em cima, quando declarada dentro do objeto, diz nome, faz menção ao nosso objeto, como se tivéssemos feito igual a esse objeto 1 aqui. O fato de eu puxar ela dentro desse contexto fez ela imprimir o contexto. Vamos mais a um caso, tá? Copiando todo esse objeto 1 e colocando ele como 3. Mais um caso. Const objeto 3. Const objeto 3. Beleza, nenhum erro. E-mail, function, console log. Só um adendo, tá? Na classe de Arrow Function, a gente falou sobre this, mas eu não me aprofundei muito sobre, porque na programação orientada a objeto, o this é de uma grande importância, tá? Deixa eu ver aqui se está tudo gravando normal. Tá. O this ele tem uma grande importância na linguagem de programação orientada a objeto. Então, eu percebi que uma classe se tornou necessária para entendermos todo o contexto da palavra this, tá? Se tornou necessário a gente ter uma aula só sobre isso. Bom, se no lugar dessa função anônima a gente usasse uma sintaxe de Arrow Function, né? Então, deixa eu tirar isso aqui daqui. A gente usasse isso aqui. Uma Arrow Function. E Ctrl S, sem nenhum erro ainda, e vamos imprimir nossa função imprimir do objeto 3. Ctrl S. Opa! Contexto global, né? Aqui é um detalhe que veio para solucionar, mas também para criar um conflito com as Arrow Functions. Aqui numa Arrow Function, deixa até marcadinho aqui, mantém um laço do contexto onde está sendo criado ao objeto que aparece. Ela não maneja seu próprio escopo, diferenciando dessa função anônima que a gente fez no objeto 1, tá? Que maneja seu próprio escopo. Então, logo, o contexto desse objeto diz da Arrow Function mantém diretamente um laço com o pai que se foi criada.
o objeto foi criado no contexto global como se subisse um nível. Como o objeto foi criado no contexto global, esse diz aqui puxa o contexto global. Ele sobe sempre um nível. Ele pega aonde que está sendo criado o objeto 3, como foi criado no contexto global, então esse diz, ponto nome, imprime o diz nome do objeto do nível anterior, e como o nível anterior é o Windows, imprime o contexto global. Mais uma vez, a Aerofunt ela não cria seu escopo e salta o escopo que foi criada. E obedece o escopo que foi criado o objeto. No caso aqui, o objeto 3, né? Constante objeto 3. Agora vamos a mais um exemplo que quero que vejam. Seguindo um pouco programação orientada a objeto, mas sem utilizar as classes, vamos fazer uma funçãozinha aqui e já já explico. Function pessoa vai receber nome. Oxi. Vamos lá. Esse ponto nome que está recebendo vai receber o nome. Esse nome que a gente está passando aqui em cima. E aqui a gente vai dar um return console.log esse ponto nome. A gente já vai logo imprimir ele. Então, o que eu tenho aqui? A minha função construtora pessoa. Pois vamos criar novos objetos do tipo pessoa. Pessoa vai receber o nome, né? E logo depois a gente já retorna o console aqui com esse dis.nome. Então a gente vai ter aqui agora let Rodrigo. Vai ser o quê? Uma nova pessoa. Isso aqui a gente já fez milhões de vezes. Rodrigo, passando Rodrigo no nome. Vamos lá. Ctrl S. Veja que me retorna no console log o Rodrigo. A função construtora que cria seu próprio escopo. Mas algo bastante interessante. Se no lugar do retorno do console log um padrão que se usa muito no JavaScript, recorde que as funções são de primeira ordem, né? Elas servem para tudo, criar objeto, criar prototipos, passar como parâmetros, e podemos retornar como resultado de uma outra função. E isso se chama closure. Eu botei até um link aqui embaixo para vocês se aprofundarem mais nesse closure. Estamos envolvendo uma função em outra função e retornando. Então, veja o que poderia acontecer. Se eu comentar isso aqui e fizer um return, uma nova função. Calma aí, rapidinho, que minha tela resolveu piscar aqui e saiu toda da ordem. Sei lá por que dá isso. Pronto. Returning. Uma função. E aqui dentro a gente retornar isso aqui. Estamos retornando uma função anônima, tá? Que essa função simplesmente executa o mesmo console log, né? Em vez de retornar direto, estava retornando o contexto dessa função construtora. Meu nome é Rodrigo, né? Porque a gente estava dentro do contexto da função construtora. Eu comentei esse retorno e estou retornando uma função anônima. E nessa função simplesmente vai retornar o mesmo console log que a gente fez aqui dentro, só que dentro dessa função anônima, tá? Então agora eu tenho que executar a instância de pessoa, que agora a variável Rodrigo executar como método, né? Então isso aqui não adiantaria mais. Eu tenho que retornar então Rodrigo e a funçãozinha. Salvo. E aqui nós temos contexto global. Veja que já não me imprime mais o Rodrigo, e sim contexto global. Para vocês verem, eu vou até mudar aqui. Contexto global, contexto global, contexto global 22. Contexto global 22, viu? Voltar ao normal. Ctrl S, contexto global. Né? Mais uma vez.
não imprimir o Rodrigo, e sim um contexto global, né? Por quê? Se você ainda não entendeu o DIS até aqui, após esse vídeo eu recomendo vocês lerem o MDM lá e depois rever o vídeo novamente para entender esse ponto. Veja que cada função do JavaScript ele cria um contexto, com exceção das arrow functions, que herdam do contexto no qual foi criado. Como a gente viu aqui. Essa arrow function aqui herdou o contexto de onde foi criado o objeto 3. Ok? Então, o que se passa aqui? A função pessoa, deixar ela marcadinha aqui, que é uma função construtora, né? Tem seu próprio escopo. E eu estou passando um argumento nome. E na primeira linha estou assinando uma variável com dis.nome igual ao valor nome que a gente recebeu nesse parâmetro aqui. Quando eu executo esse retorno que está comentado, perdão, quando eu executo esse retorno que está comentado, quando eu executo esse retorno que está comentado, esse dis.nome, ele existe, tá? Mas essa nova função que fiz cria um novo escopo, tá? Um novo contexto. E internamente, essa função anônima não tem nenhuma propriedade nome. Então, como não tem uma propriedade nome, a única coisa que faz é regressar e ler o TIS do contexto global. E por isso nos imprime o contexto global lá da linha 418. Entendeu? Ele imprime o contexto global porque aqui não tem criado nenhum nome nesse contexto aqui. Por isso não imprime o Rodrigo, tá? E qual o recurso do ECMAScript 6 de 2015 que é para solucionar isso, né? No lugar de termos um retorno de uma função anônima, a gente pode fazer o seguinte. Então eu posso comentar ele aqui também, que a gente não vai mais precisar dele. Deixa eu deixar ele aqui só para vocês verem. Paradinho, a gente pode botar um return, uma function anônima e o nosso console.log.tis.nome. Ok? Lembre-se, uma arrow function ela não cria escopo, né? Lembre-se que a arrow function faz, ela pega o escopo de 1 acima. Salvo. Opa, Rodrigo, né? Agora sim retorna meu nome, Rodrigo. E antes do ECMAScript 6, e vocês, antes de continuar, vocês sabem por que retorna meu nome Rodrigo, né? Porque ele sobe como eu falei lá em cima. Antes do ECMAScript 6, isso era feito com det. Eu não vou mostrar aqui, pois é algo que a gente não usa mais no JavaScript. Mas se você der de cara com um código com det, tá? Nada mais que o det é guardar o contexto dis da função construtora para que depois, quando retornar uma função anônima, a gente puder acessar o dis correto. E também há soluções com o método call, apply e bind, né? E isso a gente vai ver na próxima aula. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido o dis. Ele é um pouquinho complicado, chato. Tem que ter um pouquinho de calma para entender. E com todo o background que construímos até agora, fique claro quando e como utilizar o dis, tá? E como eu falei, na próxima aula a gente vai falar do apply, bind e call. Beleza, pessoal? Bom, faça seu comentário aqui abaixo mais uma vez, né? Curta e ative as notificações. Por hoje é só. Se inscrevam no canal para acompanhar, compartilhem. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Valeu, tchau!